Olá pessoal, nessa videoaula eu vou fazer a correção do Maxi Desafio da nossa unidade 3, uma questão de vestibular da PUC, Rio Grande do Sul. Texto para a questão. Então aqui fala um texto sobre Arquimedes, candidato do curso da Faculdade de Engenharia. E aí diz o seguinte: para uma engrenagem mecânica deseja-se fazer uma peça no formato hexagonal regular. A distância entre os lados paralelos é de 1 centímetro, conforme a figura. Tá? Então, nós temos aqui o diâmetro de 1 centímetro. E aí, desse centro até a extremidade aqui, nós teremos o apótema, que seria meio. Então, nós vamos calcular o raio aqui. Por quê? Porque se eu calculo o raio, eu também encontro, consequentemente, o lado. Porque em um hexágono, a fórmula é L6 igual a R, ou seja, o lado é igual ao raio. Então, nós vamos pela fórmula do apótema, que é igual a R raiz de 3. O apótema vale meio, multiplicando o cruzado, nós teremos 2R raiz de 3 igual a 2, né? 2 vezes 1, 2. Eu já deixei os cálculos prontos para que nosso vídeo não fique extenso, tá? Isolando o raio, nós temos 2 dividido por 2 raiz de 3. Eu posso cortar, então ficaria 1 raiz de 3, que racionalizando, 1 vezes raiz de 3, raiz de 3, 3 vezes 3, 9, a raiz quadrada de 9 é 3. Então, raiz de 3 sobre 3. Esse é o nosso raio. Se o lado de um hexágono é igual ao raio, então o lado também será raiz de 3 sobre 3, certo? Pause o vídeo e faça a correção, ok? Já na questão 2, diz o seguinte: um desenhista foi interrompido durante a realização de um trabalho e seu desenho ficou como a figura abaixo. Se o desenho tivesse completo, ele seria um polígono regular. Então, essa condição aqui nos leva a crer que nós temos vários triângulos equiláteros. No triângulo equilátero, o ângulo é 60 graus, certo? Composto por triângulos equiláteros não sobrepostos, com 2 de seus vértices sobre um círculo, formando um ângulo de 40 graus, como indica a figura. Beleza, se cada ângulo aqui é 60, então nós teremos 60 com 60, 120, com mais 40, 160. Para 180 falta o quê? 20 graus, certo? Então, o ângulo central aqui será 20 graus. Quando a figura estiver completa, o número de triângulos equiláteros com 2 de seus vértices sobre o círculo é... Então, vamos lá. O ângulo central será 360 dividido por n, que é 20, o ângulo central, multiplicando o cruzado, nós teremos 18. Então, nessa condição, nós teremos 18 triângulos equiláteros, ok? Pause o vídeo e faça a correção. Já na questão 3, uma questão do Enem, diz o seguinte: a manchete demonstra que o transporte de grandes cargas representa cada vez mais preocupação quando feito em vias urbanas. Então, olha aqui, nós temos um caminhão, a sua passagem aqui por uma ponte, um viaduto, não sei. E algumas descrições aqui da manchete. Considere que o raio externo de cada cano da imagem seja de 0,60 metros. Que eles estejam em cima de uma carroceria cuja parte superior está a 1,30 do solo. Então, a carroceria está a 1,30 do solo. O desenho representa a vista traseira do empilhamento dos canos. Então, vamos lá. Eu já deixei também as informações. O raio é 0,60. Então, traçando outro raio aqui, eu vou ter um triângulo. E aí, eu preciso descobrir o quê? A altura desse triângulo, que seria daqui até aqui, tá? Porque para cá, ó, essa medida aqui seria 0,6 e aqui também 0,6, que vai dar 1,2. Então, eu preciso descobrir essa medida. A altura de um triângulo eu descubro por L raiz de 3 dividido por 2. E aí, olha, a soma nós teremos aqui, né, de que o lado seria 1,2 desse triângulo, que é 0,6 mais 0,6, então o lado será 1,2. Substituindo, 1,2 dividido por 2 dá 0,6, a raiz de 3 é 1,7, então a altura seria 1,02, daqui até aqui. Então, eu somando a altura, que é essa medida, mais o raio de 0,6, mais 0,6, e a nossa
medida da carroceria de 1,3. E também não esquecendo, ó, de que ele tem que ter no mínimo meio metro, né, que é a altura do vão do viaduto, então nós teríamos que acrescentar meio metro aqui, a soma seria 4,02, tá? Que é a alternativa D. Então, a altura mínima do viaduto teria que ser 4,02, porque somaríamos esta altura do triângulo formado pelos raios, o raio de cima, o raio de baixo, a altura da carroceria e mais o meio metro que tem que ter de espaço entre o caminhão e o viaduto, ok? Questão 4. Dado o quadrado ABCD, esse quadrado aqui, sejam O o centro do quadrado e E e F os pontos médios dos lados C, D e AB. Se os segmentos F e G têm a mesma medida dos arcos, FE, EH, HO, OG e FG são semicircunferências, encontre a área sombreada. Olha, aqui, olha, você tem esse desenho, esse arco GE com o ponto F, né? Se você pegar essa parte aqui, ó, inferior, e sobrepor, vai dar um encaixe perfeito aqui, formando uma semicircunferência. Então, imagine que essa parte colorida esteja aqui. Então, você terá uma semicircunferência. Então, você vai calcular a área de uma circunferência e dividir por 2, porque é uma semicircunferência. Então, nós teremos π vezes raio ao quadrado dividido por 2, que nós chegamos a essa medida de 1,57, que seria a área da circunferência. Então, seria a área sombreada. Por quê? Porque a área sombreada, a área colorida, é a área da semicircunferência, ok? Podem pausar o vídeo e fazer as anotações. Na questão 5, pede para analisarmos a tirinha abaixo. Vamos ver. Liberdade, este é um triângulo como? Aí responde, né? Como Deus manda. Não, preste atenção. Se este lado e este lado medem a mesma coisa, é um triângulo chatíssimo. Nossa, eu tô vendo muitos alunos meus nessa liberdade aqui. Não, é um triângulo cujos lados são todos iguais. É socialista. Meu Deus. Então vamos lá. Qual é o triângulo que tem todos os lados iguais? É um triângulo equilátero, que é o que a professora está tentando explicar para a liberdade lá, né? Ela respondeu tudo menos o que a professora queria. Número 6. A medida da área em metros quadrados de um hexágono regular inscrito em uma circunferência com raio raiz de 2. Existe uma fórmula específica para a área do hexágono, que é esta daqui. Por quê? Porque o hexágono ele é composto de 6 triângulos. A área de um triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 dividido por 4. Se eu quero saber de um hexágono, é só multiplicar por 6, tá? Então, o lado de um hexágono é igual ao raio, então o lado vai ser raiz de 2, que é a medida do raio. Raiz de 2 ao quadrado, corta, vai ficar 2. 6 vezes 2, 12. 12 dividido por 4, 3. 3 raiz de 3. No exercício 7, uma questão da PUC do Rio de Janeiro. Tá Rio aqui, né? Não sei se é Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, mas eu acredito que seja Rio de Janeiro. A figura mostra o octógono regular de L8 igual a 1, ou seja, de lado igual a 1. Lembrando que um hexágono, o lado é igual ao raio, então o raio também vai ser 1. Prolongando os lados A, B, C, D e F, nós vamos obter um quadrado. Então, é um hexágono. Se você prolongar os lados, você vai ter um quadrado. A fórmula do quadrado é R raiz de 2. Se o raio é 1, nós teremos raiz de 2. Aí, nós queremos saber qual é a medida do lado do quadrado. Então, eu vou pegar a medida do hexágono mais raiz de 2, ficando 1 mais raiz de 2. Pause o vídeo e faça a correção. Por último, você aprendeu sobre os temas estudados nessa unidade. Observe o esquema, responda as questões e preencha as lacunas. Polígonos regulares, inscritos e circunscritos. O que você entendeu por polígonos inscritos e circunscritos? Essa seria uma pergunta pessoal. Vai aqui uma das respostas cabíveis, tá?
Inscritos são os polígonos desenhados no interior. E circunscritos, a circunferência fica no interior. Tá? Além disso, o que você pode ter aprendido sobre polígono inscrito e circunscrito? Existem fórmulas específicas para o triângulo, para o quadrado e para o hexágono, né? E as suas propriedades em cada um. Sobre o apótema. O que é o apótema? Ele está presente em todos os polígonos. Então, o apótema é uma linha perpendicular que liga o centro à medida do lado e ele é encontrado apenas nos polígonos regulares. A área. Calculamos a área de cada ângulo interno de um polígono, dividindo o ângulo de 360 pelo número de lados do polígono regular. Desenho geométrico. No quadrado, o que são polígonos regulares? São aqueles que têm as medidas e ângulos iguais. Então, nós temos hexágono e triângulo equilátero. Triângulo regular também é conhecido como equilátero, cujos ângulos internos valem 60 graus. Então, concluindo aqui o nosso maxi desafio da nossa unidade 3 e o Você Aprendeu, tá? Até a nossa próxima aula, pessoal!